Hoje o tema é Jesus encoraja a oração. Jesus encoraja a oração. Mateus 7, de 7 a 12. Como nós sabemos, esse texto faz parte do Sermão do Monte. É o primeiro grande sermão, o discurso de Jesus que ele faz no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. E temos aprendido, então, com toda certeza, muitos princípios importantes para nós, e esse não é diferente, com este não é diferente. A oração, irmãos, é um meio de graça que Deus concede ao seu povo. É um privilégio imenso. Vejam, a definição mais simples de oração é: o que é oração? Nós aprendemos: conversar com Deus. Veja, você conversa com Deus através da oração. Deus conversa conosco através da sua palavra. E dessa maneira, Deus tem feito ao longo de vários desses anos. Embora, no passado, como diz lá em Hebreus, Deus tenha falado de muitas formas, de outras maneiras, aos pais e aos profetas, hoje Ele fala por meio do seu Filho. E Jesus Cristo é o Verbo de Deus, a palavra encarnada, a palavra viva. E aqui está a palavra revelada, especial para nós, a Bíblia Sagrada. E aqui nós estamos exatamente diante da fala de Jesus, do sermão de Jesus, no momento em que Jesus está instruindo a sua igreja. E aí ele diz, olha, lendo apenas o versículo 6, e para adentrar no 7, ele diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Então, após ele dizer isso, admoestando os irmãos a zelarem pela proclamação do Evangelho, no sentido de preservar aquilo que é santo, no sentido de que aqueles que ouvem o Evangelho e desprezam, como os porcos pisam as pérolas, você também não deve desperdiçar, perdendo tempo, muitas vezes, quando insiste em pregar o Evangelho para alguém que de pronto rejeita a palavra. Mas não, vocês continuem a viver a sua vida em santidade, porque não deve se jogar o que é santo, não deve se dar cães ao que é santo. Quando ele fala dos cães aqui, naquele contexto, é aqueles cães selvagens, que perambulam pelas ruas e que, de fato, atacavam as pessoas. Então, esses cães, geralmente, eles se alimentavam de coisas imundas, aqueles cães que, de fato, prefiguravam uma intenção maldosa ou maligna. E Jesus, olha, não deu ao cão, esse tipo de cão, aquilo que é santo. E aos porcos, que é um animal tido como imundo, desde o Antigo Testamento, ele diz, olha, não jogue, não lancem ante os porcos as vossas pérolas, para que eles não as pisem com os pés, e também, voltando-se, vos dilacerem, porque os porcos, eles pisam lá na lama, e se ele pegar as pérolas, e as pérolas elas são duras, e eles começarem a ruminar e ver que aquilo é duro e não conseguem comer, eles vão ficar revoltados, e eles vão se voltar e dilacerar vocês. Aí ele está fazendo Jesus fala dessa maneira figurada, para mostrar que aqueles discípulos seus que o seguem, tenham esse zelo, esse cuidado de realmente devemos pregar o Evangelho, levar a palavra. Mas se você chega num ambiente hostil ao Evangelho, que não quer saber do Evangelho, não perca, não insista, siga adiante. A orientação que Cristo deu também aos seus discípulos foi esse, quando disse, olha, vai lá e prega. Aí diz, mas se chegar numa cidade e eles rejeitarem, bata os pés, se voltam e vão embora, vão para outro lugar. Então, essa é uma orientação interessante da parte do Senhor Jesus para com o seu povo. E depois, então, na sequência, ele diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Olha que interessante, irmãos, ele usa 3 verbos para falar sobre a oração. O pedir, o buscar e o bater. O pedir tem a ideia de que nós precisamos entender que somos dependentes de Deus. A gente precisa do Senhor. E quando a gente entende isso, a gente se torna humilde.
e na nossa humildade nos colocamos diante de Deus. Não queiram endurecer o coração e se achar autossuficiente, que você vai sofrer o dano. Mas peçam, tenha a humildade de reconhecer que você precisa de Deus. E Deus é quem pode suprir você. Tenha essa humildade. Então peçam. Porque se você for humildemente assim, diante de Deus pedir, a sequência do texto vai dizer, e dar-se-vos-á. Então, se você tem a humildade de buscar o Senhor pedindo, Ele vai dar. Depois ele diz, buscai. O buscar significa, então, que você vai achar. Busquem ao Senhor, busquem a Deus, confiem-se a Ele. A ideia do buscar é de, olha, eu vou buscar em Deus porque eu confio nele. O pedir, humildade, o buscar, confiança, e o bater e abre-se-vos-á significa perseverança. Insistam em bater, continuem batendo. E, na verdade, o texto lá, no grego, que acompanha esses verbos, é a ideia de que você deve fazer isso continuamente. Continuem pedindo, continuem buscando e continuem batendo. Ou seja, é uma prática que não pode ser descontinuada. Você, enquanto crente, precisa orar, porque isso é uma coisa que é necessária. O crente não pode abrir mão da oração. E vocês sabem que a oração ela tem diversas maneiras, né? Tem a oração particular, é aquela oração que é você e Deus. Tem a oração pública, que é essa que se faz na igreja. Tem a oração coletiva, que é aquela que fazemos às quintas-feiras, quando nos reunimos em grupos, em irmãos, em pares ou em trio para orarmos. Tem os grupos as reuniões de orações, como fazemos sempre antes do início do culto da noite. Então, vejam, vários momentos de oração. Tem as orações devocionais, que vocês certamente fazem pela manhã, ou durante o seu dia em casa, ou antes de chegar ao trabalho, ou depois que chega em casa. São todos esses momentos de oração. E nenhum desses momentos são desprezíveis, muito pelo contrário, todos são importantes. Do particular, daquele lá secreto que você e Deus lá no seu quartinho secreto, até o público, né? Agora, a atitude como faz essas orações pesa muito. Lembram lá do fariseu, não é? O exemplo do fariseu, que fez uma oração, é verdade, mas uma oração desprovida de humildade. Fez uma oração que não condizia com o princípio que o Senhor Jesus está aqui ensinando. Ele dizia, orava de si, como diz lá o texto, né, em Lucas, o fariseu orava de si para si mesmo. Ele não orava para Deus, mas embora ele falou no nome do Senhor. Ó Senhor, obrigado que eu não sou igual a esses aqui. Já o publicano, que era bem desprezado pela sociedade, era uma pessoa realmente desprezível, porque o publicano era aquele que oprimia o povo, cobrando impostos, e o povo sofria. Mas aquele publicano encontrou-se com Cristo. Humildemente reconheceu o seu pecado, quebrantado, orou assim, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Olha a humildade, olha o reconhecimento. E aí o Senhor Jesus, na sequência da parábola, diz para os seus discípulos, quem destes dois desceu justificado para a sua casa? Aquele que orou, mas orou falsamente, orou de si para si mesmo, ou aquele que quebrantado em seu coração orou conforme o Senhor Jesus está nos ensinando aqui nesse texto, nessa sermão? Então aí já a resposta todo mundo entende. Claro que foi o que se quebrantou. Claro que foi aquele que, de fato, se apresentou humildemente na presença de Deus. É claro que é assim que o Senhor requer, ainda hoje, de todos nós, que peçamos, que busquemos e que batemos, insistentemente, continuamente, mas o façamos com humildade, o façamos com confiança, o façamos com perseverança.
Porque ele diz: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Então vejam que Jesus, a princípio, impõe, imperativo, peça, busque e abra e bata. E na sequência do texto ele diz: porque quem fizer isso, quem bater, quem pedir, vai receber, quem buscar, vai achar, e quem bater, vai abrir. Então, você não tem para outra coisa a não ser fazer aquilo que Jesus está nos ensinando. Orem. Jesus está encorajando, estimulando a oração. Não pensem que a sua oração vale menos do que de outra pessoa. Não. Cada um aqui, a sua oração, desde que recheada com esses princípios que estão aqui na palavra, vai fazer diferença. Em outro texto da Bíblia diz assim que a oração muito pode, pela sua eficácia, a oração do justo. Olha só, muito pode. Então nunca despreze oração. Também nunca caia no erro de achar que a oração só vai valer se alguém chegar aqui de maneira fervorosa. Aquele irmão ali, sim, que ora daquele jeito. Ali eu acho que a oração dele não é por aí. A coisa vai começar lá dentro, no coração. Como eu já disse aqui, na postura, que você se aproxima de Deus, o pedir com humildade, o buscar com confiança e o insistir, o bater, o perseverança. Então, essas coisas, esses elementos é que precisam estar bem definidos na hora que você estiver orando ao Senhor. Porque ele vai dizer assim, versículo 9: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Aí Jesus vai falar de uma situação que, humanamente falando, todo mundo compreende. E, de fato, quem, no modo geral, que o homem que tem o seu filho, e o filho pedir pão, alguém vai dar uma pedra para o filho? Naturalmente que não. Ou se lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Também não. Aí Jesus vai dizer: ora, se vós, que sois maus, olha que Jesus está dizendo, a natureza humana caída, pecaminosa. Então, o que há no mundo hoje, geralmente, é a maldade, é a condição humana caída, pecaminosa. Ele diz: e todos os homens, mesmo sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Não é? O homem, por mais mal que seja, um ímpio, um bandido, seja o que for, mas o filho, ele está ali, mantendo, sustentando, não é? Até mesmo fomentando e fazendo aquele filho, se ele for um bandido, para o filho seguir a carreira também, mas ele vai dar tudo lá para aquele filho. Não é? Então, se esse homem mau, se um homem que não tem princípio, não tem escrúpulo, mas às vezes para o filho ele é tudo, é importante, tem filho que tem o pai como uma maravilha, mas o pai é um homem sem caráter na sociedade, mas sendo assim mesmo um homem mau, mas para aquele filho, aquele pai é o pai, que está ali sustentando ele, que não deixa faltar o pão, que dá de tudo para ele. E aí Jesus pega um exemplo desse e diz: olha, se a pessoa que é mau faz isso para o seu filho, dá boas dádivas para os filhos, quanto mais o vosso Pai, o Pai nosso que está nos céus, Ele dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, se os homens maus deste mundo, pecadores, fazem coisas boas para os seus filhos, imagine o nosso Deus, que é santo, santo e santo, o que não fará para cada um de nós que lhe pedirem? E vocês podem atestar isso, porque nós podemos dizer com toda certeza aqui nesse exato momento como temos sido abençoados por Deus. Coisas boas o Senhor tem nos dado. O salmista, lá no Salmo 126, diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso
estamos alegres. Grandes coisas. E a maior de todas as maravilhas que o Senhor fez por nós foi exatamente nos dar a condição de salvos, de filhos dele. Olha a intimidade, você chama Deus de Pai. Você e eu somos filhos dele. E nessa condição de filhos, o que temos a receber do nosso Pai? A bênção da vida, a bênção do alimento, a bênção do trabalho, a bênção da saúde. Isso por quê? Porque é o nosso Pai que cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. Por isso que nós não podemos perder jamais, irmãos, a nossa prática de oração contínua, constante, confiante e perseverante no Senhor. Por quê? Porque Ele tem sido um Pai que dá coisas boas a quem Ele pede. E tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então vejam, a prática da oração, encorajada por Jesus, vai nos conduzir a um caráter em nossas vidas que vai nos dizer assim, olha, se eu me moldo de acordo com esse princípio de buscar a Deus, de orar, e certamente vou receber boas dádivas de Deus, eu também vou começar a ter uma vida prática que vai me mostrar, olha, se aquilo que eu quero que os homens vos façam, assim vocês façam a eles. Ou seja, se você quer ver justiça, pratique justiça. Ah, mas eu faço justiça e alguém ali é injusto. Mas você não vai pagar por aquela pessoa. Você vai responder por você mesmo. Cada um de nós vamos responder diante de Deus por nós mesmos. Não adianta querer jogar a culpa no outro, como fez Adão. Não adianta fazer a síndrome de Adão, que é aquela ideia de jogar a culpa no outro. Ah, foi fulano, foi ciclano, foi beltrano. Não, como muitos fazem também. A pessoa vai, comete o erro, ao invés de reconhecer o seu erro, faz assim, ah, foi o diabo. Ah, foi a tentação disso, aquilo. Sim, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas, as tentações que nos sobreveem é humana. E Deus proveu o livramento. Então, o que faltou, na verdade, quando a gente se entrega ao erro? A vigilância e a oração. Porque a palavra de Deus diz, vigie e ore para que não entreis em tentação. Então, vejam, a tentação ela vem, mas a Bíblia, a palavra de Deus, para nós diz, vigie e ore. Então, o que acontece quando, na verdade, caímos na tentação que veio? Deixamos de vigiar e deixamos de orar. Faça uma reflexão e veja se não é isso. O que é que pode nos levar à queda? Nós que somos filhos de Deus, nós que fomos salvos por Jesus, nós que nascemos de novo, nós que temos o Espírito Santo em nós. O que pode nos levar à queda? A falta de vigilância e oração. Porque a obra já foi feita. Cristo já nos resgatou. Já somos salvos por Ele. Mas ainda estamos nesse mundo caído, pecador, pecaminoso, manchado pelo pecado em todas as áreas do conhecimento humano. E estamos, de fato, a rodear-nos grandes nuvens de testemunhas. Mas a palavra de Deus vem e diz, olha, o seu padrão não é o mundo. O seu padrão é Cristo, que diz para você e para mim, tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazer vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esta é a lei e os profetas, é a palavra. Então, é a nossa regra de fé e prática, é a palavra. Então, se você viver a sua vida de acordo com ela e praticando essa vida de oração que se requer de cada um de nós, é aí onde vamos ter uma vida santa, um desenvolvimento da nossa salvação, conforme disse Paulo, com temor e tremor. É isso que é necessário, irmãos, para mim e para você.
para que esse encorajamento da parte de Jesus para nós em oração seja, assim, uma realidade em nossas vidas, basta-nos fazer o que Jesus está mandando fazer. Seja humilde, confie e persevere. Peça, busque e bata, porque assim a sua oração será respondida. E Deus que não mente, e Deus que é verdadeiro, e Deus que é santo, e Deus que é Pai, vos dará boas coisas, vos dará boas dádivas. Porque se os homens desse mundo conseguem dar boas dádivas, mesmo sendo mal, quanto mais o nosso Pai. Então, irmãos, deve ser, se já estiver sendo, maravilhoso para nós sabermos desse tesouro, dessa palavra bendita, maravilhosa do Senhor para nós, e como é importante mantermos uma vida de oração. Como é importante a gente não desprezar isso, mas viver, sim, na vigilância e na oração. Viver, sim, atentos ao que a palavra de Deus tem nos dito. Porque se assim o fizermos, certamente vamos estar dentro daquilo que é a vontade de Deus para nós. Conforme diz lá em 1 Tessalonicenses, a vontade de Deus é a vossa santificação. Que vos abstenhais das coisas deste mundo, dos pecados deste mundo, e se santifiquem. E dentro desse processo de santificação não há outra coisa tão importante, um elemento tão importante quanto a oração. Porque se você mantém essa constância de oração com o Pai, que é santo, o que é que vai acontecer conosco? Continuaremos e seremos mais santos, piedosos. E aí sim vai fazer todo sentido de como você vai viver lá fora, no dia a dia. Um homem e uma mulher piedosos, que vão, de fato, demonstrar isso, não batendo no peito, não com vaidade, como faziam os falsos religiosos lá, os fariseus, mas com humildade, com tranquilidade, com paz. E aí, quando vier a adversidade que vem, as lutas que vêm, você vai estar no seu coração ali em paz. Não é porque você está tudo em paz, ou está tudo bem, não. É porque as circunstâncias, elas não moldam a nossa fé. Muito pelo contrário. A nossa fé é que tem que estar segura em meio às circunstâncias. E essa fé que você tem vai lhe conduzir à oração. Essa fé que é dom de Deus vai lhe conduzir à oração. E certamente a sua oração será ouvida, porque não é uma oração de farisaica, é uma oração de humildade, é uma oração de confiança, é uma oração que persevera. Todos os dias, orem. Quantos exemplos nós temos de irmãos que contam, que viviam uma vida religiosa, depois vai para o mundão, e aí eles retornam, quando eles retornam, descobrem que uma mãe, um pai, um parente, a igreja estava orando por ele. E aí eles entendem, foi sim a resposta da oração dos irmãos. E Deus tem agido assim ao longo dos anos, e continuará a agir para o bem da sua igreja e do seu povo. Portanto, irmãos, encorajo, assim como Jesus nos faz aqui nesta manhã, a pedir, a buscar e a bater, porque todo mundo que vai pedir vai receber, aquele que busca vai encontrar, aquele que bate, abre-se-lhe-á. Então, exerçamos essa condição importante para nós e que Deus venha abençoar a sua vida e a minha, e todos, como igreja, estejamos assim, buscando constantemente em oração ao nosso Deus e Pai e o viver como Ele requer de cada um de nós. Portanto, vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos instrui, nos encoraja, nos estimula a orar.
E que, de fato, ó Deus, a tua igreja aqui presente continue exercitando constantemente a oração de gratidão, a oração de confissão, a oração de intercessão, a oração de tantos outros motivos que temos, que seja presente em nossas vidas. E em nossos corações, ó Deus, cheios de humildade, busquemos o Senhor confiantemente e assim com perseverança. Certamente o Senhor há de ouvir as nossas orações e atendê-las de acordo com a tua vontade, que é santa, pura, e assim desejamos, ó Pai, para todos que aqui se encontram, que o Senhor abençoe, em nome de Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém.